Olá, como é bom estarmos de volta aqui. Hoje nós vamos falar sobre a mensagem de número 46 da Epístola aos Romanos, né? Esse capítulo 8 maravilhoso que tem como título na sua Bíblia A Vida pelo Espírito Santo. E reparem, irmãos, nós temos falado que cada versículo desse capítulo 8 é uma doutrina cristã. Encerra em si uma doutrina cristã. Tem alguns. O apóstolo Paulo foi apresentando assim uma espécie de passos, mostrando a nossa conversão, né? No primeiro passo, está lá no verso 14, nós fizemos um vídeo sobre isso, né? Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, coisa fantástica. Logo em seguida, ele dá o segundo passo no verso 15, né? Onde ele diz: porque não recebemos o espírito da escravidão e do temor, mas o espírito pelo qual nós declaramos Abba, Pai. Está lá a mensagem também para você ver no nosso grupo. E hoje nós estamos diante de uma outra mensagem, um outro versículo, que eu vou ler aqui para vocês, o 16, que diz assim: o próprio Espírito, com E maiúsculo, falando do Espírito Santo, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Coisa fantástica isso, irmãos. É como se fosse o terceiro passo, né? O espírito da adoção, o Espírito Santo, nos leva a clamar Abba, Pai. Não é o fato de você clamar Abba, Pai, que é algo essencial para a salvação, mas que a gente devia ansiar muito ter esse relacionamento com Deus. Na época de Jesus, nenhum judeu ousaria chamar Deus de Abba, que significa papaizinho. Jesus sempre fazia isso. E é a marca do cristão, principalmente após a Reforma Protestante, né, que Lutero implantou aí no século XVI. Os irmãos católicos, que eu amo muito, eu tive toda uma formação católica também, mas tem umas coisas muito claras, e é nesse verso 16, né, que diz que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí tem uma diferença muito clara com relação ao ensino católico romano, né? Porque o ensino católico romano se opõe à doutrina protestante reformada sobre a doutrina da segurança da salvação e a certeza da salvação. A Igreja Católica diz que não há salvação fora da Igreja Católica. Está tudo na mão da Igreja, na mão dos sacerdotes, na mão das ministrações, nas mãos dos santos. E o protestantismo ele derivou por um outro caminho baseado em Romanos, na carta que mudou o mundo, onde ele traz a liberdade do Espírito Santo, a liberdade da vida espiritual, a segurança da salvação. Isso foi a base dos grandes avivamentos que aconteceram depois da Reforma Protestante. Jesus já tinha falado que isso ia acontecer. Lá em João capítulo 7, ele fala: aquele que crê em mim, fluirão rios de água viva, mostrando da ação do Espírito Santo, que traria uma satisfação completa e seria instrumento de bênçãos na vida de muitos e muitos e muitos e milhões de cristãos. E quando ele chega e fala que ele está trabalhando no nosso espírito, levando a gente a ter a certeza que somos filhos, ele está mostrando para a gente que ele está fazendo um testemunho direto em nós. Isso é algo incrível, irmãos. No Novo Testamento tem várias passagens que diz que o Espírito Santo nos selou, colocou um selo sobre nós, dizendo: ele é minha propriedade agora. E ao selar, nós passamos a ter direito às promessas e a segurança, irmão. Isso aí é fundamental. Fundamental, porque todos nós seremos julgados, né? E a segurança que testifica que somos filhos de Deus. No verso 15, quando eu vou ler de novo aqui de Romanos 8,15, que foi da última mensagem, ele fala assim, né? Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito Santo
que os adota como filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Aí o verso de hoje. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Reparem como tem uma diferença. No verso 15, nós dizemos que amamos a Deus. Abba, Pai. Papaizinho. No verso 16 é o contrário. É o Espírito Santo dizendo que nos ama. Que somos filhos, que fomos selados. Isso gera muita confiança, irmãos. Muita confiança se a gente vivesse isso na realidade. Tem uma história contada pelo próprio ministro inglês, primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, o Churchill. Ele mesmo conta essa história no seu livro, na sua biografia, que quando a Alemanha começa a bombardear muito a cidade de Londres, né, ali logo, acho que em 1940, no segundo ano da Guerra Mundial, e muitos edifícios estavam sendo destruídos, a população de Londres foi evacuada e ia para dentro do metrô, né? Ficava ali escondida dentro dentro do metrô subterrâneo de Londres, chamado de Tube, né? E tinha uma senhora que se recusou de sair da sua casa. Ela falou, não vou sair. E o Churchill ficou indignado com ela. Ela falou, não vou sair, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eu sou filha de Deus. E se eu sou filha, ele é meu papaizinho, nenhuma bomba vai cair aqui na minha cabeça. E o Churchill queria tirar a mulher à força. No final, ele falou, tudo bem, senhora, quer ficar aí? Não me responsabilizo pela sua vida. E caíram várias bombas lançadas pela aviação alemã ao lado da casa da mulher. A casa da mulher não foi atingida. Tamanha fé que ela tinha nesse versículo, na pessoa do Espírito Santo. Infelizmente, irmão, dentro do meio evangélico, né, criou-se muitas falácias, né, principalmente com relação ao tema do batismo do Espírito Santo. Alguns diziam que a pessoa tinha que falar em línguas estranhas, muitas vezes se forçava a barra, a pessoa falava da própria cabeça essas línguas. Eu conheci um servo do Senhor, um homem santo de Deus, muitos anos, ele era aquela pessoa querida na igreja, mas ele sofria muito porque ele dizia, eu não falo em línguas, então será que eu não sou batizado no Espírito? Irmão, criam-se até hoje esses pesos colocam sobre a vida das pessoas. Mas quando o Espírito Santo testifica dentro de nós que somos filhos, é uma prova absoluta da segurança do amor de Deus por nós. E a presença do Espírito Santo pode acontecer de diversas maneiras. A gente sente a presença dele, pode ser nos cultos, pode quando a palavra realmente uma palavra que vem da Bíblia, uma palavra fiel, que está preocupado com a nossa salvação, com a nossa transformação, ela nos toca. Às vezes você sente a presença do Espírito. Às vezes você está sozinho em casa, abre a Bíblia para ler, você sente a presença. Parece que o verso salta da página, né? Às vezes você está orando, às vezes você está louvando a Deus, você sente a presença da pessoa do Espírito. E são experiências tão magníficas que a gente jamais esquece. E isso acontece porque nosso espírito foi regenerado no dia que a gente entregou a vida para Jesus Cristo. Nós nascemos de novo naquele momento, né? É o milagre do novo nascimento. Então, o batismo do Espírito Santo, que muitas entendem como o selo do Espírito Santo, ele não é uma regra geral, mas ele pode vir até depois. A gente vê isso no próprio relacionamento dos discípulos com Jesus. Em João 15, capítulo 3, né, que na noite de quinta-feira, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos e Pedro fala que não permite, Jesus fala, vocês já estão limpos pela minha palavra. Quer dizer, minha palavra já regenerou o espírito de vocês. Quando Jesus ressuscita e entra no cenáculo, em João 20, verso 22, ele sopra, recebei o Espírito Santo. Ali não houve o batismo, mas o Espírito Santo já estava regenerando os apóstolos. É só no Pentecostes, lá em Atos, né, no livro de Atos, no capítulo 2, que vai acontecer realmente o batismo do Espírito Santo. Eles vão falar em línguas, eles vão ficar cheios do Espírito Santo.
Então, reparem, houve um intervalo de tempo. A primeira coisa é o crer. Crer que Jesus é o Filho de Deus, que morreu por mim, ressuscitou, está vivo e vai voltar para reinar. Se eu creio isso, o Espírito Santo já vem e regenera o meu espírito. Depois o Espírito Santo começa a testificar em nosso espírito. Isso aconteceu comigo. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, o batismo do Espírito Santo, eu tive a oportunidade até de falar em línguas, aconteceu muito tempo depois. E a igreja que eu estava era uma igreja pequenininha, não tinha um batistério. Eu só fui descer as águas do batismo quase 2 anos depois. Então, o mais importante disso, tá? É claro que isso pode ocorrer de forma simultânea na vida de uma pessoa. Mas o mais importante é você ter essa certeza da salvação. Que você agora é filho de Deus e é o Espírito Santo que faz isso em nós. Nós temos exemplo na Bíblia de pessoas que passaram por essa experiência toda num único momento. Cornélio, Atos capítulo 10. Quando Pedro começa a falar sobre Jesus, diz que o Espírito Santo veio sobre Cornélio e sobre todos que estavam naquela casa. E eles começaram a falar a língua. Foi o Pentecostes dos gentios. Qual foi o pré-requisito? Diz que o anjo viu as esmolas, o coração generoso de Cornélio. Isso é fantástico, muitas vezes a gente esquece disso. Cornélio teve esse privilégio porque ele era uma pessoa boa, se preocupava com os pobres, era um doador, era uma pessoa generosa. Isso fala para a gente não ser um acumulador, né, irmãos? Que é uma coisa horrível diante de Deus. E evite, às vezes, quando você for dar para alguém, não racionalize, não. Ah, será que aquela pessoa está querendo levar vantagem? Não, dê. Os rabinos dizem o seguinte: o homem que pede uma esmola já está pagando a sua cota pela humilhação. Mas aquele que retém a esmola, não é? Aos olhos de Deus, como é visto. Nós estamos vivendo tempos, irmãos, que o mal é oferecido para nós de bandeja. O mal tem uma capacidade de se alastrar e transformar mentes e corações de forma tremenda. Uma das coisas que eu fiquei profundamente triste, né? Já há alguns anos que eu tenho essa tristeza, é com essa TV Record, que foi comprada aí pela Igreja Universal com os dízimos dos fiéis. Se você liga a TV Record, você fica horrorizado, irmão. Os telejornais só propagam violência. E aqueles reality shows do Fazenda, tudo cheio de uma sensualidade tremenda. Quer dizer, tu vê o mal saindo dessa emissora, né, e se propagando uma emissora que foi comprada com dízimo dos fiéis. Então, irmãos, a gente tem que se resguardar disso. Tem pessoas que entendem a palavra de uma forma tão errônea, até dentro do seu próprio matrimônio. Conheci muitos homens que dizem: a Bíblia fala para a esposa que você tem que ser submisso a mim, e ele maltrata a esposa. Como é que um cara ele pode querer uma submissão se ele maltrata a esposa? Primeira carta de Pedro diz que o marido tem que amar a sua esposa como se fosse a sua própria carne. Né? E quando a esposa se sente amada, ela vira uma leoa para proteger esse marido. Então, irmãos, tudo isso que eu estou falando, eu sei que são conceitos que muitas vezes a gente se esquece. Mas o principal dessa mensagem aqui é a certeza que somos filhos de Deus. E isso nos liberta. Nos liberta, principalmente quando a gente reage às crises da vida que a gente passa, né? Onde a gente tem tudo para murmurar, se queixar, mas ao invés disso a gente louva. A gente entende que a murmuração é algo demoníaco. Como os hebreus viviam murmurando contra Moisés no deserto, né? Então, como eu reconheço que sou filho de Deus e como eu reconheço que eu fui selado pelo Espírito Santo? E como eu reconheço em alguém isso? Em alguém é relativamente fácil. Manda essa pessoa abrir a boca. Quando ela abrir a boca e falar, ela vai falar aquilo que está dentro do seu coração, né? Tem um ditado do interior que diz que um cavalo se conhece pelos dentes, né? Um ser humano você conhece pelo que ele fala, porque a gente fala aquilo que está dentro do coração. E como é que você vai reconhecer se uma pessoa foi selada pelo Espírito Santo? Pelos frutos
A árvore se conhece pelos frutos. Jesus mesmo ensinou isso para nós. E às vezes Deus cuida de nós, irmão, com os mínimos detalhes. Mínimos detalhes. Permite-me aqui um testemunho pessoal. Eu gosto muito de uma bicicleta que eu tenho, ando muito nela. E ao longo dos anos eu fui melhorando aquela bicicleta, tornando ela mais leve, né? Trocando alguns componentes. E um dia eu estava na faculdade de teologia, já tem muitos anos isso. E eu deixei ali dia na frente do guarda essa bicicleta. E quando eu voltei da aula, a bicicleta tinha sido roubada. Ninguém viu, o guarda não viu, alguns alunos que estavam ali em frente disseram que não tinham visto. Eu fiquei tão triste com aquilo, irmão. Falei, puxa vida, gostava tanto daquela bicicleta. E quando eu vim para casa, a Cristina, minha esposa, estava passando uma blusa, passando ferro uma blusa. Eu falei para ela, Cristina, pô, roubaram a minha bicicleta. E ela fez uma oração ali, eu ouvi. Ela fez uma oração, pai, o Wagner gosta tanto da tua bicicleta. Ele te serve. Pô, faça que ele recupere essa bicicleta. Só falou isso. E eu, à noite, eu tinha que dar aula numa faculdade particular. E eu falei, Cristina, antes de ir na aula, eu vou na delegacia registrar uma ocorrência. E olha, estou aqui em Brasília, é uma cidade com 3 milhões de habitantes, aqui no DF todo, imagina, né? Então, quando eu fui para a delegacia registrar, entrei na fila. Quando chegou a minha vez, a escrivã da polícia falou, o senhor quer registrar uma ocorrência? Sim, eu quero. Eu tive uma bicicleta roubada. Ela olhou para mim, é essa aqui? E apontou, minha bicicleta estava lá. Eu falei, é essa sim, ela é minha. Eu tentei a chave do cadeado, então tá aí. E aí eu fiquei tão impactado com aquilo, eu falei, puxa, deixa eu conversar com o delegado de plantão para ver como é que ela foi recuperada. Aí ele contou que tal hora havia um homem levando a bicicleta na cabeça, porque eu tinha botado um cadeado de moto, ele não conseguiu quebrar. Quando a Patamo passou, né, o carro da polícia militar passou, ele ficou nervoso, largou a bicicleta e correu. Quando correu, ele deixou cair a identidade dele. E aí o camarada foi e me entregou a identidade dele. E eu recuperei a bicicleta. Depois eu fui ver aquela identidade. Era uma daquelas pessoas que eu perguntei se tinham visto a bicicleta. Ele roubou a bicicleta. Era um aluno da faculdade, que era um presidiário da Papuda, que estava tendo permissão pela justiça para assistir a aula. Então reparem, irmãos, como às vezes nas coisas mínimas, o Espírito Santo trabalha a nosso favor. Eu tenho visto muitas vezes, né, convivi com muitas pessoas, né, que eram extremamente espiritualizadas, que a gente chama de sapatinho de fogo, né? E muitas vezes a conduta dessas pessoas não refletiam o que elas diziam que pregavam, né? Então, o selo do Espírito Santo significa realmente uma transformação que nos faz mostrar para as pessoas que somos filhos. Não são as experiências, entre aspas, espirituais. O diabo é mestre em criar experiências espirituais fakes, né? Haviam os puritanos no século XVII, século XVII, eles, puritanos na Inglaterra, eles queriam saber se as pessoas realmente tinham sido seladas pelo Espírito Santo. O que eles faziam? Eles checavam os antecedentes da pessoa. Será que a pessoa tem aquele senso de pecado? Que muitas vezes, aquele senso de que muitas vezes não é autossuficiente, que se deixar fazer as coisas pela sua própria vontade pode fracassar? Será que muitas vezes eles sentiam tristezas pelos atos errados que cometiam? Será que muitas vezes eles se sentiam indignos por certas atitudes que eles faziam? Se eles não sentiam nada disso, essa experiência que eles diziam que era selados pelo Espírito Santo era fake. Não foi produzida pelo Espírito Santo. Então a verdadeira experiência, o verdadeiro testemunho do Espírito Santo, sempre é para glorificar Jesus Cristo. A Bíblia fala em cheios do Espírito Santo, né? Então, muitas vezes as nossas preocupações do dia a dia, perdas financeiras, a gente vai se esquecendo que somos filhos de Deus. Esquecemos que em Deus nós temos suficiência para tudo. O selo ou o testemunho do Espírito Santo,
que nos dá essa garantia de que somos filhos, é uma segurança para esse dia a dia, que a gente tem que se apegar. Em Mateus capítulo 3, quando começa o ministério de Jesus, Jesus era filho de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Jesus é Deus. Olha só, quando ele entra nas águas do batismo, o Espírito Santo vem sobre ele e o sela. Olha que coisa fantástica. Por quê? Porque ele tinha se esvaziado da sua divindade. Filipenses 2. Ele passou a ser 100% guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Ele, apesar de ser filho, recebeu o selo do Espírito Santo no batismo. Isso é similar ao que acontece conosco, irmão. Quando o início do ministério de Jesus foi esse selo do Espírito Santo. E esse selo é uma coisa individual. O Espírito Santo trata cada ser humano de uma maneira diferente. Algumas conversões podem ser muito dramáticas, com testemunhos fantásticos. Outras são gradativas. Mas elas têm que produzir o fruto do Espírito. Então, não se baseie a sua fé nas experiências dos outros, nas demonstrações de unções dos outros. Não, irmãos, isso é muito enganoso. A árvore se conhece pelos seus frutos. Não padronize experiências. O fulano experimentou isso, não aconteceu comigo. Não estabeleça tempo. Algumas podem durar alguns segundos, outras podem durar mais tempo. Uma pode vir uma única vez, às vezes pode vir muitas vezes. Agora, quando vem, é uma grande alegria. Por quê? Porque é a pessoa do Espírito Santo entrando e se comunicando conosco. Nossa! Por isso que a Bíblia fala, não entristeça o Espírito Santo, pelo qual vocês foram selados para a sua salvação. Cristo, na realidade, é que nos batiza com o Espírito Santo. Nós somos a carta escrita pelo Espírito, segundo Coríntios capítulo 3. E quando a gente entrega a vida a Jesus, começa o nosso processo de santificação. Ele está escrevendo uma carta no nosso espírito, coloca o selo, dizendo que a gente pertence a Ele. Pré-requisito para isso. Jesus falou, em João capítulo 14, verso 21, aquele que tem meus mandamentos e lhes obedece, é esse o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha que coisa linda, linda. Isso é o selo do Espírito Santo, irmão. É isso que dá garantia que somos filhos. Temos que buscar isso, uma coisa mais importante da nossa vida. Não se limite ao dia que você entregou a vida a Jesus. Só porque você está livre do inferno. Não é isso que é o mais importante. É buscar o Espírito com todas as nossas forças, sabendo que Ele nos ama e nos dá a certeza que somos filhos de Deus. Ai, gente, coisa linda. Então, pessoal, é isso aí. É isso aí, que essa mensagem fique no seu coração e até o nosso próximo encontro dessa epístola maravilhosa dos Romanos. Até a próxima, querido. Fique na paz do Senhor.